Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Agora nossa aula é referente à semana 8 e o assunto é um assunto bem interessante, bem usado no nosso dia a dia, que é porcentagem. Mas o que é então porcentagem, professora? Porcentagem, o termo porcentagem lembra a palavra porcento, ou seja, por 100, tá? Então, vai ser coisas relacionadas a um conjunto de cada 100 grupos, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse 20 pessoas gostam de matemática dentre 100, significa dizer que 20% das pessoas gostam de matemática, por exemplo, tá? Então, porcentagem tem esse símbolo, ó, esse é o símbolo da porcentagem, tá? E representa isso, que a cada 100 pessoas, tantos gostam ou faz ou realiza ou é alguma coisa, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Porcentagem está relacionado a cada grupo de 100, tá bom? Então, vamos a algumas relações aqui. Por exemplo, quando você lê ou escuta uma afirmação assim, a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil. Se você imaginar aqui o Brasil, certo? Faz de conta que é assim Brasil, tá bom? E aqui é a região norte, ok? Eu estou dizendo aqui que se o Brasil todo fosse 100 quilômetros quadrados, por exemplo, esse pedacinho seria 45 quilômetros. É como se fosse isso. Ou seja, há 45 partes de um Brasil que foi dividido em 100 partes. Mais ou menos isso que eu quero que vocês compreendam, tá bom? Então, a porcentagem dessa afirmação seria 45%. Essa porcentagem eu posso escrever como sendo uma razão centesimal, certo? Ou uma fração centesimal, que seria 45 de cada 100. E como é uma fração, eu também posso escrever na forma de decimal, de números com vírgula, que seria assim, ó, com duas casas após a vírgula, porque é o 100 que tem dois zeros, tá? Então, se eu tivesse 12% de alguma coisa, uma razão centesimal seria 12 sobre 100 ou 0,12, tá bom? Então, se eu tenho uma porcentagem, eu posso representar em uma razão centesimal ou em uma representação decimal, tá bom? Aqui é outro exemplo, olha. Quando nós dizemos assim, 45% da população brasileira vive em áreas urbanas. Muita gente, né? Se você considerar que a população brasileira toda corresponde a 100%. Significa dizer que 45 pessoas de um grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas, tá bom? Então, professora, e quando passa de 100, faz o quê? Quando nós temos coisas relacionadas a, por exemplo, 150%, significa dizer que aqui nós temos um total de 100 pessoas, mais um acréscimo daquele conjunto que eu considerei, tá certo? Então, eu não poderia aqui dizer que 185% da população brasileira vive em áreas urbanas, que eu estou dizendo que as pessoas estão se multiplicando, tem mais do que cada pessoa é como existe pessoas duplicadas, e o que isso não significa, né, gente? Eu só posso relacionar 150% a coisas de aumento, de acréscimo. Por exemplo, houve um aumento na gasolina de 150%, significa dizer que ela aumentou o dobro mais um pedacinho, tá certo, gente? Significa dizer que se eu tivesse, por exemplo, a gasolina a R$5, ficou então R$15, tá bom? É como se aumentasse o dobro, que seria 10, mais a metade dele, que seria 5, tá certo? Mais ou menos assim que funciona, para vocês entenderem, ok? Ok, gente, então é isso que eu quero que vocês compreendam sobre porcentagem por enquanto. Agora vamos a uma aplicação. Então, se eu tenho uma fração, tá? Aqui a gente viu, olha, se eu tenho uma fração com um denominador 100, eu consigo dizer quem é a porcentagem, certo? Então, nesse caso aqui, olha, como é que eu posso escrever 1 sobre 2
na forma de taxa percentual, ou seja, em porcentagem. Olha, 1 sobre 2 pode ser transformado, através de multiplicação ou divisão, em uma outra fração equivalente, tá? Então, o 2 para virar 100, eu posso multiplicar por 50. Mas se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima, tá certo, gente? E isso corresponde, olha, a 50 sobre 100. Ah, professora, mas 50 sobre 100? Eu sei qual é a taxa percentual, ou seja, é 50%. Fácil, né? Ah, professora, mas e quando o número não está assim facinho para descobrir quanto é a fração? 8, por exemplo, não é um número múltiplo de 100. Faça o quê, professora? Aí vocês dividem, tá certo? Ó, divide 3 dividido por 8, certo? Eu vou ver que 3 não dá para dividir por 8, porque ele é menor. Então, vai dar 0 parte inteiras, vírgula, as decimais. Quando eu começar a dividir nas decimais, eu aumento esse número em 10 vezes. Então, eu vou ter 30 dividido por 8. Na tabuada do 8, eu vou ver que 8 vezes 2 dá 16 e 8 vezes 3 dá 24. Então, dá por 3, né? Dá por 3, porque 8 vezes 4 dá 32 passos, então dá por 3. 3 vezes 8, 24, para 30 sobra 6. Professora, quero continuar dividindo, então a gente divide, ó. Vou colocar o 0 e continuo dividindo. 60 dividido por 8, na tabuada do 8, eu vou ter que 8 vezes 8 dá 64, passa. 8 vezes 7 dá 56, então seria por 7. 8 vezes 7 dá 56, para 60 sobra 4. Quero continuar dividindo, professora. Então, você coloca o 0 aqui. 40 dividido por 8 vai dar 5, exatamente 5, e vai dar resto 0. Professora, e se não tivesse resto 0, posso parar? Vocês podem parar até a segunda casa, tá certo? Eu quis colocar aqui para vocês entenderem o que acontece quando eu tenho esse número aqui, ó, 0,375. Então, eu posso colocar esse número na forma decimal? Posso. Lembre-se, eu preciso de 2 casas para que ele fique sobre 100. Então, seria 37,5 sobre 100. Tá bom? Ou simplesmente 37,5%. Tá bom? Eu só preciso de 2 casas para encontrar a porcentagem, certo? Então, agora que eu já sei trabalhar com as frações, tá? Quando a fração não está sobre 100, eu transformo ela, ou então divido para encontrar o número decimal, tá bom? Que aqui seria 37,5% mesmo. Agora que eu já sei, então eu vou fazer aplicações. Por exemplo, um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento? É como se tivesse assim, olha, eu tenho R$5.000. Eu tenho R$7.000, representa quantas partes de R$25.000? Certo? É como se eu tivesse essa fração. Então, eu posso eliminar esse 0 com esses zeros. Então, vai ficar 7 sobre 25. Ah, professora, mas cadê a porcentagem? Lembra de que eu falei para vocês que quando a fração está sobre um número que dá para transformar em 100, a gente transforma. 25 é um múltiplo de 100. Se eu multiplicar 25 por 4 em cima e embaixo eu consigo achar o 100, e em cima eu vou encontrar um número que é a porcentagem, que seria 28. Então, corresponde, olha a resposta. Representa quantos por cento de desconto? Representa 28% de desconto. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Vamos fazer outro exemplo? Esse exemplo aqui é um pouco mais trabalhado, mas é super tranquilo. Gente, eu quero que vocês entendam essa ideia de porcentagem, tá bom? Então, aqui eu tenho, olha, após uma apresentação de música, 300 espectadores foram entrevistados e opinaram sobre o show. Veja o resultado seguinte, olha, 150 pessoas disseram que acharam o espetáculo ótimo. 75 pessoas disseram bom. 30 pessoas disseram que estava regular. 45 acharam ruim, tá? Aí eu pergunto a vocês, gente, isso aqui representa quantos por cento? Primeiro, quem é o meu 100%? Olha, o meu 100%
é o total de pessoas entrevistadas, que foi 300%. 300 pessoas, 300 espectadores. Ah, professora, então quem seria 50%? Vamos botar aqui 50%. Quem seria? 50% seria a metade. Vocês não concordam comigo? Então, a metade de 100% é 50%. Então, a metade de 300 vai ser 150. Ah, professora, então 50% disseram ótimo. Ah, eu já posso responder aqui, olha, a minha porcentagem de ótimo é 50%. Ótimo. Professora, e esses outros números, como é que eu acho? Vamos pensar comigo aqui de novo, tá bom? Se eu quiser a metade de 50%, não é 25%? É 25%. Então, quem é a metade de 150 pessoas? 75 pessoas. Professor, então aqui, olha, eu tenho 25% das pessoas que votaram. Sim, verdade. Ah, professora, mas ainda não terminei minha resposta. Eu não vou achar metade de 25, porque vai dar números com vírgula. E isso não é muito legal no momento. Realmente. O que eu faço? Então, vamos partir para os 10%. 10%, olha, é como se eu eliminasse esse zero. Então, eu vou eliminar esse zero. Ó, 10% é 30 pessoas. Ah, professora, então aqui eu tenho 10% votaram que acharam regular. Ótimo, professora. Mas e esse 45 faz o quê? Ó, vamos fazer o seguinte, antes de achar o 45. Vamos achar 1%. 1% significa dizer o quê? Olha, 1% significa dizer que eu eliminei dois zeros, não é? Então, eu vou eliminar 2 zeros aqui também. Ou seja, 3 pessoas. Ah, então, peraí, vamos lá, vamos com calma. O que eu tenho aqui? Eu tenho 25, tenho 10, que vai dar 35. Eu preciso descobrir o 5 para poder fechar 45%. Concorda? Ah, não, professora, peraí. Como é que eu acho 45%? Como é que eu acho 45 pessoas? Não é isso que eu quero descobrir? Então, vamos lá. Não é esse 45, não é porcentagem, é espectadores. Eu preciso que apareça aqui 45. Eu só consegui que aparecesse 30 e o 3. Vamos ver 5% quanto é? 5% é o quê? 5 vezes esse 3, que vai dar 15. Ok? Se eu quisesse 6%, eu faria 6 vezes 3, que é 18. Mas não me interessa 18. Me interessa aqui, olha, 15 pessoas e 30 pessoas, que dá 45 pessoas, tá bom? Aqui é 30 pessoas mais 15 pessoas. Ou seja, 10% mais 5%. Ou seja, 15%. Tá bom? Então, já posso concluir aqui. Eu vou até botar de outra canetinha. Vou botar aqui uma canetinha legal. De novo. Azul. Então, ótimo, 50%. Bom, 25%. Regular, 10%. Ruim, 15%. Que foi a soma de 30 pessoas com 15 pessoas que eu descobri aqui, ó. Lembra que aqui são espectadores. Aqui, ó, são espectadores, tá certo? E aqui é só a porcentagem. Combinado? Então, vamos praticar. Aqui, olha, deixei 2 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Bem fácil. Veja, olha, na venda de um tênis de R$100, um vendedor obteve uma comissão de R$30. Quantos por cento isso representa, gente? Eu coloquei bem facinho, olha. 30 de 100, ó, já tá na cara. Bota aí a fração, ó, monta a fração, que você já visualiza a resposta, tá certo? A mesma coisa no número 2, ó. Vilma acertou 38 questões das 50 questões. Quantos por cento isso representa? Então, também, ó, é só montar a fração e resolver. Transforma em denominador 100 e resolve, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.